Não, eu só ia complementar uma coisa. Eu estava falando da pousada que acho você não quer ir para Alagoas, né? Não, eu adoro Alagoas. Aliás, Maceió, que fica registrado aqui, é a minha cidade favorita no Brasil. Mas a Isabel estava trazendo um ponto que eu acho que ele é muito, muito, muito relevante para essa discussão, que é a diferença da repercussão jurídica com a repercussão política. Embora você tenha, no meio jurídico, uma crença de que a situação de Braga Neto ela é muito particular, peculiar, justamente por conta daquilo que foi revelado pela Polícia Federal e do que culminou na prisão dele, no mundo político já se vê a prisão de Bolsonaro mais próxima. E isso, por exemplo, quem disse para mim foi o Alberto Fraga, que é um dos expoentes da bancada da bala no Congresso Nacional. A leitura de parte desses grupos, porque o PL é um partido gigantesco, tem várias alas, assim como o PT, enfim, é de que a prisão do Braga Neto é uma espécie de teste para ver como seria uma eventual prisão de Bolsonaro, mas com uma diferença. No caso de Braga Neto, a prisão dele não gerou uma comoção social. Ninguém saiu para as ruas para fazer protesto, para poder defender, solta em Braga Neto ou coisa e tal. No caso de Bolsonaro, os políticos, os parlamentares preveem que isso sim aconteceria. Se prendem Jair Bolsonaro hoje, a Avenida Paulista vai estar cheia de manifestantes, Brasília vai estar com um monte de manifestantes, no Rio de Janeiro vai ter manifestação, porque eles entendem, os deputados do grupo bolsonarista e também no Centrão, que a prisão de Jair Bolsonaro pode e deve causar, sim, uma comoção social, uma grande movimentação nesse sentido. Apenas para fazer esse complemento aqui ao que trouxe a Isabel. O Carol, diga, e aí só Isabel. um ponto, o complemento do complemento, porque é interessante, a gente ouve isso de alguns bolsonaristas, né, Pedro, em tom de comparação, inclusive, com o que aconteceu com o presidente Lula quando foi preso na Operação Lava Jato. Já ouvi isso ali de aliados muito próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro, de que eles acreditam nisso, que aquela comoção que houve com Lula deve se repetir agora com Jair Bolsonaro, por mais que ideologicamente sejam completamente antagônicos, mas cada um tem seus grupos de apoio que dão sustentação. Então a gente teve o acampamento de Curitiba, se eventualmente isso acontecer, se imagina de fato que tenha algo muito similar para dar sustentação de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro também. E acho interessante que Lula aparece nessa analogia de forma muito clara. O próprio governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a gente vai falar dele mais para frente, deu uma entrevista também citando, né, que a gente tem diversos fatos adversos que vão acontecendo e que as coisas podem mudar de acordo com o decorrer desses fatos, Carol. Então, é um discurso que aparece, eu acho interessante quando eles citam o presidente Lula nesse caso, porque é justamente isso que o Pedro estava comentando com a gente. Daqui a pouco a gente conversa mais com a Isabel Mega, com o Pedro Duran, trazendo para a gente repercussão política. Daqui a pouco a gente fala mais também sobre os aspectos jurídicos, o que as investigações da Polícia Federal revelam, quais são as suspeitas contra o general que está preso lá no Rio de Janeiro. E a Isabel já trouxe um spoiler, daqui a pouquinho também a gente vai repercutir com vocês declarações do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, inclusive falando sobre o futuro político dele em 2026. Até já, Isabel, até já, Pedro.